Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Dicas e Defeitos. Eu sou o Leandro e hoje eu quero ser um pouco mais informal na conversa com vocês e falar sobre um método que ajuda muito em você saber um defeito e até mesmo fazer um bom orçamento. É um método um pouco complicado de explicar, mas hoje eu pretendo mostrar exatamente isso. Bom, além de você ter um osciloscópio para ajudar, é bom que você tenha aí um celular aí na tua casa que você já não use mais, você vai precisar. E você possa contar com um outro dispositivo também, que possivelmente você vai deixar o esquemário do aparelho ali, toda a indicação, se possível a ordem de serviço. Isso ajuda demais. Uma iluminação, né? O canal aqui não se dedica a investir muito, porque eu tenho família, né, gente? Eu tenho que cuidar da minha casa, tenho que cuidar das minhas coisas, então eu tô aqui com o aparelho do cliente, tá em uma rádio, tá um volume baixo. E por conta de você que está assistindo, eu sei que tem sua família, seus gastos pessoais, você vai colocar na tua bancada o melhor que você puder para investigar um defeito. A caixa de som, né? E esse é um aparelho que já está ligado aqui no osciloscópio, na saída. Eu busquei, gente, tentar medir amperagem, mas não dá, é muito baixo mesmo o consumo em amperes em aparelhos digitais. E tratando-se disso, é aquele risco-benefício, né? Você vai fazer um aparelho funcionar, mas você precisa ter certeza de que ele vai funcionar e que você entendeu qual é o defeito. E para isso você tem que entender sobre padrão. E é claro, o padrão é tudo. O aparelho ele precisa funcionar um determinado padrão de fábrica que não venha agredir os ouvidos do cliente, que venha ser o som mais agradável possível dentro da proposta do aparelho. E você também tem que desenvolver um padrão, né, de conserto. E hoje eu vim ensinar um dos padrões usados para conserto. Primeiro você tem que ter um gerador de sinais. Se você não tiver, te aconselho baixar. Eu indico esse daqui, o Signal Generator. Não ganho nada para fazer comercial dessas coisas, então eu estou indicando uma ferramenta de bancada para você. Ainda tem aí na Play Store, muito útil. Baixe um Adobe Acrobat para você poder ler os esquemários. Principalmente se puder, baixa a ordem de serviço. Tenha em mãos pelo menos uma fonte, uns plugs, se possível uma gainha de jacaré. Tenha algo a mais, gente. Não venha com uma bancada meio vazia ou pobre de conhecimento que não vai te ajudar. Saiba o que é que o aparelho precisa para você poder fazer ele funcionar, pelo menos as partes que vão funcionar. A escala que você pode usar, nesse caso aqui, ele é digital. Aí que vai morar cuidado, né, gente? Muita gente não tem cuidado, viu? E aparelho digital não dá para você colocar qualquer coisa na saída de som dele. O fato dele ter alto-falantes na saída não vai fazer dele um aparelho que vai aguentar o que você vai fazer. Quer ver um exemplo? Olha lá. Antes de chegar no alto-falante, ele tem um filtro passa-baixa, um indutor e mais capacitor. Se você pegar esses caras aqui para medir, nem antes até de você medir ele vai estar esquentando. Vai chegar uma hora que o óleo dentro dele vai esquentar, ele vai secar. E o que acontece com o óleo? Ele começa a ganhar propriedades de água, né? Praticamente começa a conduzir a eletricidade de uma placa para outra. Você vê o símbolo do capacitor, que as placas dele, a de baixo e a de cima, são separadas. E aí que você começa a ver um curto-circuito. Isso é tenso, pessoal. Quanto mais essa resistência for alta, um pouco melhor para o capacitor. Quanto mais baixa ela for, mais próximo essas placas estão, nem que seja em seu dielétrico. Por isso, se o capacitor esquentar muito e tiver uma deficiência de som, é melhor trocar. Ele também aponta a trocar a bobina na ordem de serviço dele aqui. No caso, o manual, né? Desculpa, o manual de serviço. A ordem de serviço é o que você vai fazer. Então, por que trocar uma bobina? Vou contar um pouquinho de algumas experiências que eu tenho. Por isso, um vídeo informal. Uma vez eu peguei uma televisão que a sintonia dela, assim que você sintonizava um canal, isso foi perto dos anos 2006, por aí. Essa TV, ela sintonizava um canal e logo em seguida esse canal já dava chuvisco, na época em que não se pensava em parabólicas e sistema digital para aparelhos tipo TV.
E foi nessa que eu fui na loja pensando que podia ser um transistor de ganho automático de controle, né? Afinal de contas, ela receberia o sinal e pelo ganho automático ele pegaria mais uma vez a saída do sinal, já mandar para o circuito de amplificação e separação de vídeo e áudio, mas antes pegaria uma amostra desse sinal e injetaria de volta nesse ganho de controle para aumentar ainda mais. Então eu pensei que poderia ser esse transistor, né? Afinal de contas não tinha osciloscópio, o multímetro era de ponteirinho e eu não tinha tanta prática assim. Vamos e venhamos que eu não tinha a experiência que era necessária. Fui na loja buscar com um transistor na mão. E qual não foi minha surpresa quando o pessoal olhou para minha cara e disse: nós não vamos te vender um transistor de AGC. Colocaram uma bobina de AFT em cima da mesa e falaram: pode trocar que é esse aqui. Só que, porém, na minha cabeça, que sentido que ia fazer isso? A bobina vivia em curto, né? Mas claro, né, a resistência elétrica da bobina é em curto. Mas só que para você medir num milímetro digital e de alta precisão, ela não vai ser um curto tão curto assim. E a bobina, em alta frequência, ela ganha uma resistência. Então ali eu perderia feio, né? Eu patinaria bastante nessa grama. Mas eu falei para ele: olha, como que pode? Ele falou: não, pode colocar que é batata, isso aqui é macete, meu amigo. Claro que não era macete, né? Macete é tudo aquilo que já descobriram. E agora virou popular. Cuidado com o macete, gente. O macete aplicado no lugar errado, você vai ter que procurar outro macete. Porque se você vai de macete em macete, é melhor você estudar numa escola de macetes. Se é que você está me entendendo, é melhor você ser profissional, meu amigo. Pena, né, ter que falar um negócio desse, mas é a dureza da vida. Gente, eu coloquei aquela bobina e funcionou o aparelho. Muito bem. E aí eu comecei a entender que bobina também era componente. Não era um jumper. Então é por isso que eu falo para você que você tem que ter um método de conserto. Essas pequenas coisinhas vão montando na tua cabeça como o aparelho realmente funciona. Nesse método de conserto você precisa saber como o aparelho funciona. Esse aqui é um aparelho digital. Tem-se uma leitura na saída próximo aos seus 440 kHz. Vai depender muito de como que está o filtro na saída. O filtro Low Pass Filter, né? Esse é um filtro passa baixa. Uma frequência alta dessa aqui, é bem claro que vamos precisar baixar essa frequência. Mas, Leandro, não devia estar fazendo uma outra leitura? Eu já chego lá. Isso aqui é um osciloscópio, meu amigo. É como se você pegasse um microscópio e desse um zoom lá dentro da onda. E nessa onda, você vai ver como que ela realmente é. Mas a hora que eu vou tirar esse zoom, você já vai ver a onda de som. Vamos começar então com uma onda... Tirar, vamos colocar isso aqui mais depois. Vamos lá para você ver, eu preciso que você veja isso. Temos aqui, ó, tá sintonizado em rádio, né? Coloquei aqui no que é a Jovem Pan aqui em Ponta Grossa. Vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar esse volume. O rádio não está aumentando muito o volume, tá? Ele está indo até a graduação 9. Ele tem até umas 30 graduações mais ou menos. Mas é o suficiente. Esse aparelho já está condenado. Porque já passou por muitas eletrônicas, então fica aquele defeito quase impossível de resolver. Você resolve mais para honrar a camisa do que para ganhar dinheiro. A cliente decidiu não continuar. Vamos lá, vamos aumentar o volume. Observa como que vai ficar o comportamento das ondas aqui no nosso osciloscópio. Está 1.94 volts e eu escolhi pico a pico na medida. Vamos lá. Eu acho interessante você olhar isso. Já subiu para 2.6, 2.7, cai, levanta, cai, levanta. O que está acontecendo na verdade? A onda continua a mesma. Isso aqui, gente, que vocês estão vendo, ó, vou baixar o volume. Isso é uma portadora. É como se fosse uma transportadora. Por isso o nome portadora. Ela porta alguma coisa. Então, para que o som não sofra nenhuma interferência, ele é colocado dentro de uma frequência. No caso aqui foi escolhido 360 kHz. Vai depender muito, gente. Eu acho que no futuro vai ter bastante variação disso. Então, por isso que você não deve se apegar muito a medidas demais. Mas você tem que saber o formato dessa tua medida. Por que você está fazendo isso? Mas perceba você que conforme eu aumento o volume, deixa eu tentar tirar a luz aqui de vista, a voltagem também aumenta. Agora eu vou diminuir.
Perceba que vai caindo conforme diminui o volume, ó. Quando chega no 1.94, praticamente eu tenho uma onda parada e zero volume. Ó, coloquei a graduação 1, já saltou para 2,5. E é claro, a onda também sofre uma distorção leve, mas sofre, né? Por volta de 1 kHz de... Então agora eu vou jogar uma onda próxima a 100 kHz. Vamos lá. Eu edito aqui, já aparece o tecladinho e faço 100 kHz. Dou OK e vamos lá, vamos dar um ligar. Perceba que a onda já começou a se movimentar. A intenção aqui era também medir os amperes para vocês verem. Mas, gente, a queda em miliamperes é tão baixa, mas tão baixa, que esse som consegue gastar menos que seus 50 miliamperes. É pouco. E por que acontece isso? Porque a voltagem é alta, então o ganho de potência é muito grande, né? Se você tiver uma voltagem alta, uma amperagem baixa, quanto mais alta a voltagem, mais alta também a potência. Você não tem que se preocupar com mais coisa do que isso. Então vamos lá, vamos pegar um ponto mais específico. Eu vou aumentar o volume aqui para você ouvir. Vou apontar para a caixa para você poder ver. Ó, vou diminuir o volume. Aumentei. Perfeito? Perfeito. Tá as duas caixas nessa situação. Se você puder medir os miliamperes lá na fonte de alimentação, é interessante se você conseguir arrancar essa informação. Por que esse método então de buscar defeitos? Pelo miliamperes. Que daí você sabe se está tendo fuga. Pensa você, o aparelho não tem nenhuma radiação de emissão de som, porém continua gastando. E se ele gasta muito, além do ponto de descanso dele, né, que é a região de descanso, ali você já matou um defeito, uma saída de som em fuga. Se não houver nada, nenhuma indicação, o próprio manual de consertos dele fala que se ele tiver 0 ohms na saída aqui, pode trocar o CI inteiro, porque ele é um CI PWM, ele não pode ter curto de jeito nenhum na saída, ele tem um curto controlado, né? Então é interessante você ver isso daí. E aí ele aponta que se não tiver esse curto, porém você vai medir aqui o filtro passa baixa, que é quem vai abaixar aquela frequência, você pode ter certeza de que se não está saindo som, muitas das vezes você vai lá e coloca um outro filtro passa baixa, um outro indutor próximo da mesma medida, se possível a mesma medida, e um capacitor próximo também, nem que você tenha que colocar dois em paralelo para baixar mais bem. Se você encontrar um capacitor de valor muito alto, você coloca os dois em série para pelo menos cair a metade do valor total. Aí você vai ter som na série. Senão você pode experimentar pegar um fone de ouvido e fazer o seu próprio filtro passa baixo com um capacitorzinho em série e mais um indutor. Desculpa, o indutor em série mais o capacitor. Mas coloca um resistorzinho em série também, viu? Pra você não levar aquele susto. Vamos lá, vamos continuar o raciocínio. Aqui está vibrando. E bastante. A minha portadora não para de vibrar, mostrando que ela está vibrando com mais uma frequência que está dentro dela. Essa frequência eu vou começar a puxar, não mais para essa medida aqui, que é 2 microsegundos de leitura a cada quadradinho. Eu vou puxar então para uma medida mais conhecida, né? Que é 1, 2, 5 milissegundos. Vamos lá ver. Aqui, ó. Agora a minha onda, ela está bem longe de mim. Tudo isso daqui é aquela onda lá que você viu. A diferença é o quanto ela está vibrando nela mesma. O som está bem aqui, a portadora vibrando. Olha que interessante isso. Para que fizeram isso, gente? Para aproveitar melhor o som, para não ter aquela queda. Você que está começando em eletrônica, é bom você saber isso. Que pode ser que piore muita coisa, meu amigo. Se você pegar um som das antigas, é bem diferente a análise de defeito. Nesse aqui, ele é chatinho mesmo. Então vamos pegar esse osciloscópio nosso e vamos fazer ele medir agora uma frequência um pouco diferente. Eu não vou derrubar para tão baixo assim o hertz. Tem gente que tem essa mania. Eu vou colocar o 1000 hertz. Ok. Beleza. Observa lá. Chega a ficar descontrolado, né?
Olhando, parece que ele não está mudando muito a frequência, mas observe que a voltagem está mudando. Vamos puxar o nosso osciloscópio mais para baixo, a nossa luz aqui está atrapalhando bastante, né? Eu vou puxar ele para uma leitura de seus 1000 Hz. 10 kHz. Então uma coisa que você não pode ter em eletrônica é a tal preguiça, né, meu amigo? Você não vai conseguir de jeito nenhum muita coisa com preguiça, tá bom? Complicado, né, gente? Você não tem muito tempo nem para aquilo que você mais gosta de fazer. Isso. Caso você tenha dúvida em procurar como eu estou aqui fazendo, você vem nesse botãozinho alto, que é um automático. Ele vai procurar a melhor medida possível que ele conseguir. Por que eu estou tendo tanta dificuldade em achar esses benditos 1 kHz? Se era um aparelho analógico, eu já estava vendo 1 kHz. O problema é que eu tenho a portadora, ou seja, a frequência da portadora e mais a frequência de 1 kHz na saída de som. Porém, eu estou escutando, né, esse agudo forte, que é típico do 1 kHz. Se você colocar um fone de ouvido no teu aparelho e colocar esse 1 kHz para ouvir, você vai ver que é essa frequência mesmo. Uma das frequências mais usadas em fábrica para testar alto-falantes também. Você vê que já subiu para 2,5 aqui, e às vezes sobe para mais, às vezes sobe para menos. Então agora eu vou baixar o volume por aqui, ó, e filmar ali, vamos lá. Olha como repousa a onda. A hora que eu aumento, ela sofre. Mas, se você olhar aqui, o terceiro número, ele tem uma variação de 1 a 2 kHz, porque são 360 kHz. Vamos dar uma variada aqui na frequência para ver até onde que chega? Vamos lá. Eu vou subir a onda, ó. Deixa eu descer o nosso aparelhinho para a gente acompanhar o raciocínio. Vamos lá. Lembrando que esse aparelho não é feito para frequências agudas, tá, gente? Por isso que ele tem um low pass filter, entendeu? É para baixar a frequência. Porque senão você escutaria apenas um apito na saída e bem estridente. O que a gente pode perceber aqui nesse aparelho? Ele tem muito quedas de volume em rádio. E quando isso acontecer, meu amigo, se ele tiver queda de volume em rádio ou numa outra frequência, aqui você já está matando o defeito. Por quê? Porque você vai perceber que você não tem um defeito na saída de som. Quer ver? Eu vou trocar para rádio para você ver. Vamos lá. Beleza. Vamos desligar aqui. Aumentar o volume. Não aumenta porque ele tem uma queda bem grave, né? Ou seja, ele não consegue vibrar mais ainda a onda. Temos uma fonte de alimentação deficiente aqui, ó, porque ele não consegue aumentar o volume. Mas abaixar, ele abaixa. Então ele tem controle desse volume. Então o que ele faz? Igual uma corda, ele vibra com cada vez mais força. Igual quando você encosta no falante e quando o volume está alto e ele vibra cada vez mais forte. Dizendo para você que você vai precisar sempre de ferramentas digitais. Você precisa de uma teoria para você poder trabalhar. O que seria a teoria? Isso aqui é a teoria do aparelho, como que ele vai funcionar. Qual que é a intenção? O que você está buscando aqui, sabe? Por exemplo, um método muito comum que eu já apresentei em outros vídeos foi você pesquisar por eliminação. Por exemplo, não tem um som na saída. Daí eu faço todo esse procedimento. Então eu vou procurar o som da onde ele parte primeiro para ver se eu tenho o som lá onde ele parte. Nesse caso nós temos aqui um microprocessador e aqui já indica no método de conserto que ele tem que ter pelo menos uma alimentação de 3,3 volts positivo. Lá em CD, uma onda você vai ter que ter, um VCC de 1,2. E você vai ver que ele tem intercomunicações em alguns blocos, ele tem
a ordem direta, que é a memória flash, e por isso você não pode sair achando que o conserto é só do jeito antigo. Você tem aqui, no caso, memória flash, meu amigo. Às vezes você tem que atualizar o software disso aqui. Por isso que você não pode achar que você vai ganhar rio de dinheiro numa profissão que você mal conhece os seus rudimentos. Olha aqui as memórias delas: 4 MB, 1 MB, 16 MB. Meu amigo, você tem que saber como que está o seu capacitor de cristal. Essa medida aqui, se não me engano, é 12 MHz. Tem versões aqui que é mais alta, versões que é mais baixa. Então, antes de você sair fazendo um conserto, você tem que ter essa ideia, como que vai funcionar o teu método de análise e saber se vale a pena. Porque às vezes nem o cliente, meu amigo, está tão disposto a pagar uma aventura tão cara assim. Bom, vamos às considerações finais. Desenvolva um padrão, porque se a fábrica desenvolver um padrão, meu amigo, para fazer a manutenção do aparelho, você também tem que ter um padrão. Veja aqui, por exemplo, ó, nós temos uma onda quadrada. Esqueci de falar até dessa parte desse maravilhoso aplicativo. Você pode escolher a onda quadrada, você pode escolher aquilo que mais se parece com um rádio fora do ar, a dentes de serra também, dá para você escolher, a onda triangular, e eu escolhi, por exemplo, a senoide porque é de som. É claro que quando o som sai daqui, ele é digitalizado por um processador, e quando chega aqui nesse aparelho, ele sofre uma conversão digital analógica, o famoso DA. A partir dali, ele vai ganhar áreas de som de novo. Então vamos tentar aqui uma onda quadrada para ver como que ele vai se comportar, para ver se você tem uma leitura parecida aqui. Vamos lá. Vamos mudar para Bluetooth. Bom, gente, liguei. E por que não está aparecendo onda quadrada aqui, meu amigo? Porque nós temos um low pass filter na saída, exatamente, um filtro passa-baixas. E esse filtro passa-baixa, para você que ainda não entendeu, o filtro começa aqui e termina aqui. O alto-falante também faz parte desse filtro, para que você possa escutar o som. Se você colocar uma bobina com ímã na saída, próximo às resistências, respeitando tudo, você vai escutar o som também. É uma onda sonora, que é audível, de 20 a 20 mil Hz. Então, é muito bom que você analise tudo isso. Você tem que saber mais que o seu cliente daquilo que você vai fazer. Entende? Então, tá aqui um dos porquês muita gente patina em eletrônica, por não ter esse conhecimento. Olha lá, coloquei uma dente de serra, ele não varia. Coloquei essa outra onda, a triangular, ele não varia. Vou colocar um fora de ar. Vamos lá? Ele não varia. Se você chegar ao ponto de tentar medir a onda e ela não for uma senoide na saída, porque ele tem esse low pass filter para isso, para derrubar a onda quadrada e ela começar a sofrer aquele freio, e começa pela carga do capacitor, daí ela descarrega, daí ela volta a carregar e descarrega. É por isso que nós temos um low pass filter na saída. Entendeu agora, meu amigo? Se você não entender como que funciona um aparelho, é muito difícil que você consiga consertá-lo. Então, vamos lá. Vamos fazer um recapitulamento aqui. Crie seu método de conserto. Tenha suas ferramentas. Acabei de mostrar para você uma forma de eliminação, em que você pode procurar a fonte de onde vem o sinal, até onde ele vai. Aqui pelo menos tem, se não me engano, 2 sinais, para 3 ou 4 sinais, todos eles em ondas quadradas, né, que seria o PWM. Esse aparelho ele é vendido pela sua proposta máxima, né, que ele gerencia sinais de PWM para tornar o som um pouco mais nítido, mais alto, e é muito vendido agora em home theaters. Respeite o fato de que você vai encontrar nele interferência de várias formas possíveis. E eu peguei esse som aqui, falhando inclusive a fonte de alimentação. Apesar de ele não mostrar o defeito aqui em Bluetooth, ele está mostrando muito esse defeito em rádio e na função portable. Isso geralmente é um defeito de capacitor cansado também. Trocaram muitas coisas nele, menos os capacitores. E gente, capacitor para dar defeito é sempre da mesma forma. Ele seca o óleo dele, porque ele tem um isolante.
ou ele pode grudar a mica se ele for um capacitor pouco menor, um nanocapacitor, um capacitor cerâmico, e isso acontece muito. E é bom você ter um medidor de capacitâncias ou um balde de peças, porque aqui tem bastante o que arrumar. Essa é uma síntese, né, gente? Eu queria que o vídeo durasse um pouco menos, mas é uma consideração para você que está querendo aprender eletrônica aí e não está achando uma pessoa que possa te ajudar. Eu passei por várias oficinas e falo para você, fui muito infeliz em muitas delas, tive algum aproveitamento, mas eu aprendi que se eu quisesse ganhar dinheiro honestamente, eu teria que batalhar um nanocapacitor, um capacitor cerâmico, e isso acontece muito. E é bom você ter um medidor de capacitâncias ou um balde de peças, porque aqui tem bastante o que arrumar. Essa é uma síntese, né, gente? Eu queria que o vídeo durasse um pouco menos, mas é uma consideração para você que está querendo aprender eletrônica aí e não está achando uma pessoa que possa te ajudar. Eu passei por várias oficinas e falo para você, fui muito infeliz em muitas delas, tive algum aproveitamento, mas eu aprendi que se eu quisesse ganhar dinheiro honestamente, eu teria que batalhar um pouco mais, porque a vida do honesto é batalha.